Líder FM, ZYN 709, canal 241, frequência modulada 96,1 MHz. Rádio Líder FM, Colinas do Tocantins. Líder FM. Começa agora na Líder FM. Líder FM. Podcast da Líder. Bate-papo, política, esporte, cultura, entretenimento, eventos, música, humorismo e, é claro, muita descontração. Com os melhores apresentadores do rádio. Podcast da Líder. Legal, gente, nós estamos chegando pro podcast de hoje, como já havia anunciado, agradecer o Paraíba também, falou muito aqui hoje, o Joaquim Moura, que é o proprietário da Next Energia Solar. Só que hoje a gente não vai só falar da Next Energia Solar, vamos falar da trajetória de vitória do Joaquim, parabenizar o Joaquim Moura por sua trajetória de vitória como empresário. Primeiramente, boa tarde, bom dia, né? Olha, acostumado a falar boa tarde. Bom dia, seja bem-vindo aqui à Líder FM. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês pelo convite de estar aqui presente hoje. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, um grande abraço para vocês. Creio que muita gente me conhece, né? Sou nascido e criado aqui em Coisa Tocantins, filho do Aguinaldo da 15 de novembro e da dona Regiane do Salão. Quem conhece a Ruiva do Salão é a minha mãe. Legal, muito bem. Como você, pra gente começar aqui, você é filho de Colinas, nascido e criado aqui em Colinas. Quando que surgiu essa vontade de falar vou ser empresário, vou meter o peito aqui? Porque o seu pai, o ramo é diferente do ramo que você está, sua mãe também. Quando foi que surgiu essa vontade? É difícil a gente traçar uma trajetória, porque eu aprendi que quanto mais oportunidades você abraça, mais oportunidades você tem. E a cada porta que você abre em uma direção, você fecha outras em outra direção. Então, foram várias escolhas que chegaram até aqui. Então, por exemplo, quando eu era muito novo, eu gostava muito de política. Qual a sua idade? Eu tenho 30 anos, sou de 1995. Bom. Mas eu falo rapazinho aí, 10, 12, 15 anos, né? Como meu pai é empresário, quando eu era muito pequeno, eu ia muito pra oficina. Ficava lá lixando, atentando, brincando com graxa, tinta, thinner. E aí, lá eu tive contato com o Sebrae. E eu sempre fui muito colado no Sebrae, porque eu gostava dos cursos. Então, muito novo, com 12, 15 anos, eu ia lá para as salas e assistia os treinamentos, né? Então, ali você tinha cursos de liderança, curso de empreendedorismo, curso de tributação para micro e pequenas empresas. Então, aquilo foi abrindo uma visão no futuro. Aí eu sempre sonhei assim, um dia eu quero ser empresário. Aí eu tenho um padrinho chamado Fernando, que é engenheiro civil. E ele sempre foi uma pessoa muito bem sucedida, e eu pensava, eu quero ser igual ao meu padrinho. Então, a gente pode destacar duas coisas aqui: o seu padrinho, que é uma boa influência, e o trabalho que o Sebrae faz, né? O Sebrae é fantástico. Não só aqui em Colinas, mas em todo o Brasil. Então, você que está ouvindo aí, ouça as dicas aqui que ele acabou de falar sobre o Sebrae. Se você quer empreender, alguma coisa do tipo, nada melhor de começar pelo Sebrae. O Sebrae que ajuda e muito, em todos os segmentos. Não é só o segmento de empresário, mas em vários segmentos. O nosso segmento de rádio também ajuda. São vários e vários. Então, tá aí a dica para você que quer começar a empreender. Nada melhor do que ampliar o seu conhecimento, e o Sebrae tá aí para todo mundo. Tá, você começou teve a influência do seu padrinho, do Sebrae. Você começou quando a falar agora? Fez faculdade? O que você foi em busca de mais conhecimento fora de Colinas ou não? Então, eu saí de Colinas em 2014 para estudar, porque a minha mãe, para quem não sabe, ela tem uma deficiência visual. Então, até uns 3, 4 anos atrás, ela ainda conseguia enxergar. Mas o problema dela, que é o glaucoma, se agravou tanto que hoje ela não enxerga mais. Então, desde pequeno eu tenho isso. Eu tenho que cuidar da minha mãe e da minha avó. E aí eu sabia que eu tinha um prazo de validade para começar a sustentar a família. Então, foi quando eu decidi ir embora estudar, buscar novas possibilidades. E engenharia civil, na época, estava bombando muito. Foi ali por volta de 2014. Naquela época,
A gente sabe que teve várias construções grandes aí, tinham várias empreiteiras. Aí depois veio a Lava Jato, né? E não vamos entrar aqui muito nesse debate político para não causar certas intrigas. Mas aí de lá para cá, a engenharia foi declinando um pouco. Então, assim, aquela previsão que a gente tinha de ganhos, ela foi se tornando cada vez mais distante. E aí, já no primeiro período, tudo que eu fazia, que eu via de oportunidade, né, de matérias, nossa, dá para montar uma empresa disso. Dá para montar uma empresa daquilo. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que fala sobre materiais da construção civil. Aí você tem que fazer um trabalho sobre os materiais que são utilizados. E aí tinha os resíduos. Então, já no primeiro período, eu falei, nossa, e se eu montar uma empresa que pega esses resíduos, vai transformar eles em material reutilizável para a construção civil, que ele se torna algo até benéfico para o meio ambiente. Né? Que hoje, por exemplo, você tem essas telhas aí que são feitas de materiais recicláveis. Isso. Então você tem vários incentivos. Aí, como eu já tinha trabalhado na política, no Sebrae, olha, é uma ideia muito boa. A gente pode conseguir talvez uma infraestrutura da prefeitura, a gente pode ter os parceiros, a gente pode combinar com os construtores que tem que dar um fim para esses dejetos, né? Esses materiais que não servem mais, para a gente poder reutilizar e transformar isso em dinheiro. Você ainda tem essa empresa? Não, isso era um sonho. Era um sonho. Não, isso estamos falando aqui de 2015, 2016, já no primeiro período da faculdade. Então, toda matéria que tinha, eu pensava em algo. Mas aí mudou quando um professor de química, no terceiro ou quarto período, começou a falar de células fotovoltaicas. E aí, como eu sempre fiz trabalhos acadêmicos, então eu tinha lá tudo que você faz na faculdade, mas eu fazia os trabalhos acadêmicos, pesquisas para publicar, né, em jornais, em revistas, o trabalho científico. E aí eu fiz um sobre célula fotovoltaica e em mecânica dos fluidos, se eu não me engano, ou foi REMA, também tive que fazer uma maquete de uma usina, só que essa usina não é de energia solar fotovoltaica, é a térmica. Então ali eu já fui pegando conhecimento sobre isso. Mas foi lá no final da faculdade que eu tive contato com uma empresa que ostentava o título da maior do Brasil, chamada Ilumisol. Muita gente aqui de Colinas é meu cliente por essa empresa. E lá eu tive a oportunidade. Então, antes de formar, eu já conversei com o pessoal, fui contratado lá em Palmas. Então, eu fui de Goiás para Palmas. Aí lá eu comecei a vender, me destaquei, me tornei supervisor, engenheiro civil, gerente. Aí veio pandemia. Então, a pandemia que para muitos, podemos dizer, foi algo que parou para você, deu um boom, podemos... Deu um boom porque eu já sempre fui muito ligado em rede social. Eu sempre tive Instagram, essas coisas, então eu postava muito, por isso os clientes chegavam. Então, a gente sempre fala, né, que quem não é visto não é lembrado. Se você trabalha com algo, você tem que postar todo dia, você tem que falar todo dia, para que as pessoas vejam em você aquilo que você trabalha. Então, por exemplo, se alguém olha para você, ela consegue identificar com o que você trabalha? Só de falar com você 2 minutos. Só pelo teu tom de voz, porque você vive isso. Verdade. Então, muitas pessoas diziam para mim largar aquilo que não era bom, que aquilo era algo para o futuro, que aquilo não existia, porque era muito fácil. É como se você estivesse vendendo algo que fosse uma pirâmide, porque quem que chega para você com um investimento onde você vai ter 95% de economia? Um investimento que vai te dar mais de 3, 4% de lucro líquido ao mês. Isso não existe. CDB, CDI vai te dar 1,15. Nós estamos falando de coisa que às vezes é 4 vezes mais vantajoso do que você fazer um aluguel. Você construir uma casa para alugar. Então, naquela época era difícil você convencer as pessoas. Elas não acreditavam na energia solar. E nessa época você trabalhava, era funcionário. Era funcionário. Vendia para essa empresa que eu trabalhava. Você trabalhava. E aí o que acontece? Como eu tinha acabado de vir da faculdade, você vem com a mente fresquinha. Você tem toda a técnica, tudo aquilo. Pique, né? Mas a faculdade não te ensina a vender o seu serviço, o seu produto. Então, nos primeiros meses, eu não vendi quase nada porque eu era muito técnico. Aí eu fui estudar a técnica da venda. Porque relacionamento é uma técnica. Aí você tem vários livros excelentes que falam sobre como você se comunicar, como você criar relacionamento com as pessoas. Um muito famoso é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Inclusive tem o treinamento Dale Carnegie, que tem vários treinamentos. E eles ensinam essa forma de você se comunicar, de você fazer a pessoa se sentir importante, de você entender a dor da pessoa, de você não falar demais. Às vezes a melhor forma de você vender é ouvir o que a pessoa tem a dizer. E todo mundo quer ser ouvido. Cada cliente é um caso, né? Cada cliente é um caso. Então, quanto mais você ouve a pessoa falando, mais você identifica o que ela precisa.
Porque às vezes você chega para oferecer algo que ela não está precisando, ela não vai te comprar. Então a gente sempre está oferecendo algo que é muito vantajoso, mas mesmo sendo vantajoso, você tem que entender qual que é o momento que a pessoa está vivendo. Então isso eu tive que estudar rapidamente, porque senão eu não ia conseguir pagar as contas. Aí eu comprei vários livros de vendas, assisti vários treinamentos, tem muita coisa bacana no YouTube, mas se você quer realmente aprender a vender, você tem que pagar para isso. O sucesso não vem do dia para a noite e é constante, né? Eu sei que você, até hoje, eu creio que você estuda, tá lendo, tá vendo algo novo, porque hoje você trabalha para você, né? Isso. Antes você trabalhar para os outros, é um pensamento. Trabalhando para você, a responsabilidade é grande. Porque a gente que quando trabalha para os outros, é aquele tipo assim, você tem um horário a cumprir. Independente agora para você não, aí o seu horário é diferente. Aí é engraçado, a gente pensa que a vida do empresário é muito fácil, mas ela é muito difícil, porque no começo eu não tinha feriado, não tinha final de semana, não tinha hora para dormir. Se o cliente me ligasse, já tira um dia para pescar, né? Já tiramos os finais de semana para pescar. Então, assim, eu achava que era muito fácil. Mas a realidade do empresário todo mês você já começa endividado, você já tem a folha de pagamento, você já tem seus impostos, aluguel e tudo. Se você não vender, você não tem nada. E aí, se você não tiver um bom caixa, você não se mantém. Então, todo mês você está correndo de uma flecha nas tuas costas e correndo atrás da que está na frente. Então, graças ao Sebrae e tudo isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, é que me ajudou a chegar até aqui. Eu poderia ter aberto uma empresa já no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com energia solar. Muitas pessoas me convidaram, muitas empresas me chamaram, mas na época eu estudava muito sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, de você ter a sua carreira de trabalho, você construir a tua história e a tua imagem. Então, eu não queria sair pulando de galho em galho. O seu primeiro pensamento foi vir direto para Colinas ou não? Na verdade, eu não queria ter vindo para o Tocantins. Porque quem vai para fora pensa que a oportunidade é só lá. Mas, cara, no Tocantins tem oportunidade, é um estado que está crescendo muito. Tem muita coisa que dá para fazer aqui. Sol para cada um aqui, né? Nossa Senhora. Então, assim, você colocar energia solar no Tocantins é mais vantajoso do que no Goiás. Porque aqui gera mais, então você vai utilizar menos módulos, menos placas. E também o quilowatt-hora é mais caro do que lá. Então, pelo olhar financeiro, o retorno sobre o investimento no Tocantins é maior. Interessante. Então, tem várias coisas que a gente vai estudando e a faculdade de engenharia me ajudou com isso. Analisar estruturas, fazer projetos. E, inclusive, a questão do cálculo de retorno sobre investimento. Que quando você vai ali oferecer algo para um grande investidor, ele quer saber exatamente quanto que ele vai lucrar com aquilo. Porque energia solar, gente, não é economia. É um investimento que você está fazendo para ter lucro. Não é só economia. Porque o gasto com energia todo mundo tem. E vai sempre aumentar. E muitas empresas, energia também é um insumo que ela utiliza para aumentar o seu faturamento. O que acontece muito aí agora não, agora tá mais simples. O cara, vou colocar 3 placas porque eu tenho um ar-condicionado, um freezer, uma geladeira, um micro-ondas, a máquina de lavar roupa, que é o básico, né? Aí o cara, não, tantas placas dá. Aí quando chega amanhã, vou colocar um ar-condicionado agora pro meu filho, vou colocar um ar-condicionado na sala, aí começa a faltar energia para ele. Olha, por exemplo, uma pessoa que gasta 3 mil por mês, para ela dobrar é mais difícil. 3 mil quilowatts. Quilowatts-hora por mês é mais difícil. Agora, para quem gasta 200, triplicar é muito fácil. É só colocar 2 ar-condicionados de 12 mil BTUs que já você triplica a conta. Então, tudo isso a gente tem que... quanto mais informação o cliente tiver, ele vai fazer uma compra mais consciente. Então, a gente sempre frisa isso muito com os nossos vendedores, de explicar bem para o cliente o que ele está comprando, como que vai vir a fatura. Tudo isso eu aprendi em vendas, que faz você gerar uma venda de respeito, que faz com que você e a sua empresa durem muito tempo. Porque existem formas mais agressivas de fazer venda. Tanto que já passaram diversos vendedores, diversas empresas por aí que tem essa forma agressiva de fazer a venda, de botar pressão no cliente, e depois ele comprou algo que ele não precisa, que ele não dá conta de pagar. Ou que não é aquilo que ele esperava. A energia solar, ela não é nova, não é uma novidade, né? Muita gente pensa, é novidade. Tem quantos anos já? Você tem ideia, já estudou, penso eu, quantos anos no Brasil? Olha, no Brasil, ela começou lá por volta de 2012, as primeiras plaquinhas, mas é uma tecnologia que é muito antiga. Eu não sei precisar exatamente a data, mas pra você ter noção, os primeiros satélites que foram lançados em órbita, é tudo com energia solar. Porque não tem como você botar um gerador nele lá combustível. Tudo que tem fora do espaço,
as sondas, satélites, o que está mandando o sinal aqui da Starlink, está tudo no espaço com energia solar. Porque é ela que vai alimentar os mecanismos para poder se movimentar e mandar o sinal de lá para cá. E é muita energia. Legal. Hoje as placas hoje estão muito mais modernas. Eu posso estar errado aqui. Tem algumas placas que parece que até com o vento alimenta. É verdade isso aí ou não? Não, não entendi direito. Não, a chuva. Com a chuva batendo nela. O sistema fotovoltaico, ele tem um material na placa que é o silício. Ele é um material semicondutor. E aí você tem a dopagem, você tem um lado positivo e um lado negativo. O que acontece? É necessária a luz do sol, porque nela você tem as partículas chamadas fótons. Esses fótons, eles alimentam os elétrons que estão lá na camada de valência, quem lembra de química, na camada de valência dos átomos que estão no silício. Nesse momento ele fica com muitos elétrons, aí o positivo puxa. E aí você fica ali aquele circuito o tempo todo. Mas quando passa uma nuvem ou quando tem uma sombra, aqueles elétrons eles estão sem energia. Eles param de sair. Então, quando está muito nublado, quando tá de noite, quando tem uma sombra, ele não gera. Então, não é vento, é sol. E não é calor. Mesmo. O calor é até prejudicial. É o índice de radiação por metro quadrado. É a luz do sol, né? A luz do sol. Porque, por exemplo, tem lugares que a radiação é muito forte, mas a temperatura é um pouco mais baixa. Você consegue gerar um pouco mais. Porque todo o equipamento que esquenta, ele acaba gerando menos. Então é uma ciência muito... Então, para cada componente do sistema, você tem uma ciência. Você tem uma ciência para o cabo, você tem uma ciência para os conectores, vai durar mais, vai durar menos. Você quer que... Todo mundo sabe que se na sua casa você tem cabos muito finos para a sua carga, você consome mais energia e corre o risco de ter um incêndio. Então, tudo isso é estudado e é dimensionado projeto por projeto. Vocês trabalham não só em Colinas, na região do estado do Tocantins e também outros estados. Atende fazenda... Todo mundo. Não tem... Eu sou lá do Mato Grosso do Sul e quando pra cá, eu não me lembro de ver. Eu vejo nas fazendas lá, o cara tem uma fazenda e coloca lá um espaço de 20 por 30 lá, umas placas. Isso é para atender só a fazenda em si ou para mais? Então, geralmente usinas de investimento, elas são de 300, 400 placas para cima. Geralmente uma fazenda, quando ela tem uma usina desse tamanho, é só para abastecer o próprio consumo. Então, aqui mesmo em Colinas, na região de Colinas, a gente tem muitos clientes rurais. Quem tem pessoal que tem granja, pessoal que mexe com ordenha, pivô. Então, todo mundo, a energia é um insumo. Então, quando você consegue reduzir muito o custo daquele insumo, você aumenta o seu lucro. Entendi. Vocês atendem desde o cliente que quer uma placa ao cliente que quer... Isso, a partir de 2025, agora a gente vai estar atendendo todo mundo que precisa de uma placa. E aí a gente já está com soluções para aquelas pessoas que querem 3, 4 plaquinhas só. Aí a gente já tem um sistema que você leva para onde você quiser, inclusive para pescaria. Então você tem lá o banco de baterias. Você vai abrir a placa, colocar ela no sol, durante o dia você pode usar à vontade. Bateria normal de carro ou bateria... Não, essa é um negócio bem organizadinho, bem bonitinho. É a bateria de lítio que eles falam, isso. Tudo. Aí ela tem a carcaça dela bem bonitinha, onde você coloca lá a tomada, você coloca Starlink sua, quem gosta no site de vocês tem as fotos lá. A partir de 2025. Porque esse ano nós nos programamos 2026, né? 2026. Nós nos programamos para começar a atender a partir de então. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com excelência. Eu não gosto de fazer nada da minha boca. A gente só trabalha com o sistema on-grid porque nós somos especialistas nisso. Hoje vocês atendem quantos clientes ao todo? Não tem... Ao total já são mais de 1.000. Mais de 1.000 clientes? Não só aqui em Colinas, né? Isso. No estado do Tocantins, e fora do estado também. Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás. A gente chegou a ter uma loja em Goiás, mas houve umas mudanças na legislação lá que nós decidimos focar mais no Tocantins. O tocantinense é um povo batalhador e resiliente, porque a gente paga um imposto aqui chamado ICMS para quem tem energia solar. Nos outros estados não tem essa cobrança. Ou seja, a nossa economia aqui já é menor do que a deles. Aí quando passou a cobrar lá o ICMS, que é mais em conta do que o nosso, os clientes não compensa agora. Ah, entendi. Mas é justamente porque a maioria dos vendedores não explica que não é uma economia de 95%, 80%. É retorno sobre investimento. Então, por exemplo, se você vai investir 10 mil, quanto que você acha que é um retorno bom mensal naqueles 10 mil?
Para você fazer um retorno seguro. O que você pode aplicar e ele vai te dar quanto de renda? Bora lá, Lúcio. Chuta aí. Bora. Geralmente, os modelos de negócio que tem é para você ter 1,5% de retorno, 1,5% de retorno ao mês. E dá muito mais. 1,15. E dá muito mais. Energia solar dá 4, 5, dependendo do modelo de negócio. Então, por exemplo, para você construir uma casa, para alugar ela por R$1.000, você vai gastar uns 200, 250 mil reais. Para colocar energia solar, você não vai gastar 30. Você vai ter praticamente o mesmo retorno. Verdade. Então, com 200 mil, você faz quantos sistemas de energia solar? Eu sempre falo para meus clientes que constroem casa para vender ou kitnet. Você vai construir 10 kitnets. Quanto que é o aluguel dela? R$1.000. Tá. Quanto que cada pessoa vai consumir? 500. Então, bota um sisteminha de 500 para cada um. Você vai gastar muito menos com a placa e você vai ter um retorno ao invés de 1.000, 1.500 em cada um. No mesmo espaço, você vai aumentar mais de 50% a sua renda. Porque a cada ano a energia aumenta também. E ela aumenta mais do que o aluguel. O ano que vem, em janeiro já aumenta, né? Já vai ter aumento. Já tem um presente aí presente de Natal anunciado, viu? Vai demorar um dia. Aí você tem uma coisa que você pode investir se você não quiser energia solar. Rapaz, investe em ação de empresas que são fornecedoras de energia. Porque não cai. Verdade. Nos últimos 20 anos aí, quando foi que caiu o valor do quilowatt-hora? Então é um investimento seguro, só que aí, novamente, você vai ter menos de 1% de retorno ao mês. Mas é seguro. É interessante. A Nex Energia surgiu com você ou você juntou com alguém para Rapaz, ter ideia da quando eu Nex decidi Energia? sair da empresa que eu trabalhava, foi por questões de pandemia, né? E também de sonho. Eu tinha cumprido a minha missão. Eu sempre tive isso de ter um objetivo de vida. Eu treinei mais de 20 representantes, dei treinamento no Maranhão, dei treinamento no Ceará. Fui para vários locais dar treinamento pro pessoal que trabalhava nessa empresa, porque ela tinha 60 franquias na época. Então, fui lá para Cascavel, onde é a sede dela, conheci a sede. Aí lá que eu vi o que era realmente o negócio. Então, era um grupo de 12 empresas. O Paraná já tem muito, Cascavel no Paraná, o Paraná já usa muito a energia solar. Isso, lá foi um dos estados pioneiros, né? Então as maiores distribuidoras estão lá para aquele rumo. Eu conheço São Paulo. lá um pouco do estado, lá sei como que é. E aí nós fomos lá, eu tive a oportunidade de ir pelo desempenho do trabalho que tinha feito, né? Aí fui numa reunião na época de Covid, todo mundo com máscara, 2 pessoas por mesa, tinha toda aquela burocracia. Aí lá eu vi, pela primeira vez na minha vida, assim, de frente, um bilionário. E a forma que ele se comunicava e que ele se portava. E ali eu entendi o porquê que o caderno era daquela cor, a caneta era daquela cor, porquê que as camisas eram daquele jeito. Aí eu fui estudar sobre posicionamento de marca. Aí eu voltei e aí já pensei assim, cara, eu acho que agora chegou a hora de abrir minha empresa. Aí eu fiquei 6 meses trancado no quarto com a missão que eu falei assim, eu tenho que desenhar a empresa. Aí eu fiz lá o modelo de proposta, eu fiz um modelo de contrato, eu projetei a logomarca, abri o site, abri o Instagram e comecei a vender. Aí eu já tinha um nome na região, já tinha muita gente que confiava, então demorou 1 mês para fazer a primeira venda, por questões de aprovação, estava muito difícil de crédito, e depois disso são mais de 1.000. Legal, muito bom. O começo não é fácil. De lá para cá, quantos anos ao todo na Nex Energia já? Olha, a gente fez a confraternização domingo agora, comemorando 5 anos de empresa. 5 anos, 1.000 clientes atendidos. A conta aí, faz a conta que é bom de conta aí, que eu sou ruim. Dá quantos por ano aí? Vamos fazer uma média aí. Só que aí o negócio é escala logarítmica, 200, né? 200 Primeiro ano é ano. tanto, depois é o dobro, depois é 3 vezes mais. Então, mas dá o quê? 200 clientes ao ano, né? E nós não somos a empresa da quantidade. Nós somos a empresa da qualidade. Da qualidade, né? Isso. Então, assim, a gente pega uns sistemas um pouco maiores, mas tem um limite. Por que tem um limite? Porque a parte daquele limite tem muitos fatores que você tem que dar um suporte maior e acaba tomando tempo. Da mesma forma, clientes muito pequenos, aí às vezes o instalador não quer ir lá dar manutenção. Então, eu sempre indico, gente, coloca pelo menos 10 placas, que é o ideal. A mão de obra para pessoas que trabalham com energia solar hoje dentro de Colinas? Dentro de Colinas a gente não tem equipe daqui específico. A gente traz de Palmas e Araguaína. Só que aí nós temos uma casa que nós oferecemos lá para os instaladores ficarem, eles praticamente moram aqui. Então tá aí um filão, né, para os jovens, o pessoal que tá por aí que Mas tem uma moçada que começou a trabalhar aqui de Colinas.
Mas aí a gente exige certas NRs que a pessoa tem que ter, né? E aí a galera tem que correr atrás. Porque você não pode simplesmente... eu quero trabalhar com energia solar e subir no telhado. Tem as normas de segurança, para você trabalhar a altura, trabalhar com alta tensão. O líder da equipe tem que ser eletrotécnico. Não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Porque energia, você não brinca com energia, ela não tem como dar erro. No dia que você veio aqui no programa falar sobre a Nexa Energia, foi o dia que eu pensei, eu tenho que trazer esse cara no podcast. A gente falou sobre o pessoal que lava as placas solares, porque tem muita gente que o cara fala, não, eu mesmo vou lavar. Uhum. Tem uma norma de segurança para lavar também? Tem todas as normas. Mas o pessoal não gosta de seguir, a gente tem que ficar em cima. Então, por exemplo, tem muitos parceiros aí que trabalham com ar-condicionado ou com outros tipos de negócio e me pergunta, cara, me ajuda a trabalhar com isso, me passa os clientes, me dá o treinamento. Só que a primeira coisa que a gente tem que analisar, a idade, depois a altura da pessoa e o peso. Porque se o cara já tiver uma idade um pouco mais avançada... já descartado, né? Nós dois já... Você imagina você cair de um telhado. Eu não imagino eu nem subindo, quanto mais eu cair. Então, existe, pode pesquisar que é um índice muito alto de pessoas que caem de telhado, tentando arrumar telhado ou lavar placa. Velhinhos que sobem para tirar uma goteira, alguma coisa, para não chamar alguém para ir e acaba caindo. Então, a sua vida é o mais importante. E penso chamar uma pessoa que eu também que não é todo produto que você pode passar na placa. Aí a durabilidade da placa, ela depende da forma também que você dá manutenção. Porque o que acaba não é bem o silício, o vidro vai ficando mais fosco. E quanto mais fosco ele vai ficando, menos fótons vão atravessar aquela camada. Aí você coloca aí um detergente, um pinho-sol, alguma coisa para limpar. Coloca lá, o interessante de lavar bem é com sabão neutro e uma vassoura bem macia. Tem a vassoura própria, mas se você não tiver, pode usar a macia. Não pisar na placa, principalmente no meio dela. Não pode pisar porque gera microfissuras. O silício é bem fininho e ele parece um grafite. Se você fizer qualquer coisa, ele não é muito maleável, ele quebra todinho. Por que você não vê o trincado? Porque ele tem um EVA, um plastificante que engloba a célula de silício. Então você não vê ela trincando, mas ela tem várias microfissuras. Aí aquilo ali acaba sendo uma resistência para a passagem da tensão e da corrente, acaba esquentando. Aí você perde geração. Então tudo isso é importante. Então, eu tenho aqui uma pessoa que cobra mais barato para limpar, mas não tem equipamento. Você vai estragar a sua placa, ela não vai durar igual o tempo que era para durar. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Na minha sogra tem lá e o irmão dela lava lá, eu acho que ele lava e manda naquela vapinha que fala, como é que é aquela que lava carro? A bombinha de um motorzinho, né? A bombinha, aquela, não sei o nome daquela maquininha lá, aquela maquininha que você... Jato d'água. É o jato d'água. Aquilo também eu acho que não, é muito forte. Né? Dependendo da força é tranquilo, só que, por exemplo, você jamais pode subir no telhado com sol quente. Porque a placa, ela chega numa temperatura 20, 25 graus acima da temperatura ambiente. Aí você pega um dia que está 40 graus, a placa vai estar com 65, 70 graus. Verdade. Aí você vai jogar o detergente, vai jogar água, você pode danificar a placa, você pode fazer ela trincar, você pode deixar mancha, que não vai sair mais. Então assim, geralmente de manhãzinha, você vai lá de manhãzinha, lava, enxágua com água em abundância. Todo mundo pensa que a água da chuva vai lavar, mas ela não vai lavar. A água da chuva, ela vem com várias partículazinhas que vão caindo na placa. E ela vai ficando porosa, igual uma pia. Quando você deixa a água lá por muitas horas, você passa a mão assim e ela tá grossa. Ela vai juntando aquele lodo. Da mesma forma então, na placa. Então, certo para quem tem, o cara, eu quero mesmo lavar. Ele lavar nas primeiras chuvas. Deu umas primeiras chuvas, tem que lavar. O ideal para você ter a melhor geração, que ela vai gerar mais do que você contratou, são 3 vezes por ano. Aí você tem que entender quanto que fica uma limpeza, mas quanto que eu vou ganhar por ano de geração a mais. Então, tudo é investimento. E a mão de obra específica... mais fácil ainda melhor, né? Isso. Então, assim, a gente está conversando com muitas pessoas aqui, passando a lista de material que tem para comprar para poder trabalhar com isso, para atender, porque não somos só nós, tem quantas empresas aqui na região? Verdade. Vocês têm algum apoio da Prefeitura Municipal de Colinas, do governo do estado? Tudo foi feito com recurso próprio. Com recurso próprio? E força de vontade, a gente nunca conseguiu... Mas vocês também atendem prefeituras também ou não? Nunca fizemos nenhuma licitação. Só iniciativa privada. Não, mas tá. Mas assim,
Claro, né? Se aparecer no futuro, a gente conseguir fazer, a gente vai executar da melhor forma Porque possível. tem algumas prefeituras que já estão usando, né, a energia solar. Mas até hoje, até o momento, a gente nunca pegou nenhuma licitação, nem pequena nem grande. Qual foi o maior serviço de vocês no estado? A gente trabalha com usinas de até 75 kW de potência, o que daria mais ou menos 14 mil kW. Já apareceu de 200, 300, 150 mil kWh. E a gente não faz justamente por aquilo que eu te falei. Falta de mão de obra. Não é bem a falta de mão de obra. A falta de mão de obra é uma parte, a outra parte é que tem pouquíssimas usinas dessas no estado. Então, qual que é o nosso core business? Qual que é o nosso modelo de negócio? Usinas de até 75 kW, porque a gente consegue ter um faturamento previsível. Se eu trabalhar com usina desse tamanho... E atender com qualidade, né? Eu vou fechar quantas por ano? E se eu não fechar nenhuma por ano? Então, no começo, eu era muito envolvido com o projeto grande. Eu sempre fui do projeto grande, porque você calcula o retorno sobre o investimento. Aí, quando você mostra para o empresário, aí ele vê assim, nossa, 10 anos de retorno sobre o investimento, 8 anos, vou mexer em outra coisa. Porque no Brasil, você não consegue programar como que você vai estar daqui a 8 anos. Daqui 4 anos, é política de 4 em 4 anos. Agora, para energia solar, por mais que você faça um projeto em 5 anos, com 2 anos e meio, 3 anos, ele está pago. Daqui 2 anos, 3 anos, o valor da tua parcela, com o valor que tu pagaria de energia, tu vai pagar 2 ou 3 parcelas. Aí é diferente. Então, quando você tem um projeto muito grande, envolve vários outros fatores. Você tem que ter um lote muito grande, transformador. Você vai investir tudo que no pequeno projeto, praticamente, a concessionária ela fornece para o cliente. Então, por exemplo, tem o André aqui do Açaí, o André Inácio. Até comprei o barco dele, vou pescar no barco dele esse final de semana aí. A gente passou na fazenda dele e falou assim, ó, tenho aqui 1000 placas, Joaquim. 1000 placas. Toda a infraestrutura ele fez e tá lá 6 meses parado esperando a energia desligar. Então tem um risco maior nesses projetos. Aí se você for contar que a concessionária vai seguir os prazos dela bonitinho, ela não segue. No pequeno ela já não segue. É difícil. Então o nosso modelo de negócio é trabalhar de 75 para baixo, que é onde você tem um melhor retorno sobre o investimento. Aí depois disso começa a reduzir o retorno. Então, por exemplo, quem tem um sistema grande acima de 75, ele paga uma coisa chamada demanda contratada. Além do valor da energia mensal que ele paga pelo consumo, ele paga para ter aquela energia. Então, por exemplo, um caso muito grande é o do São Judas, que acho que a demanda dele deve ser uns 350 kW. Aí você multiplica aí 350 vezes 50, só para ter energia ele paga aquele valor. Mas aí o valor do quilowatt-hora é mais barato também. Então, para ele colocar energia solar, ele vai ter uma economia que é 3 vezes menor do que a energia comum. Então, por exemplo, digamos, estou chutando, tá? Não conheço, é só especulando aqui. Provavelmente lá no São Judas, só de demanda contratada, eles devem pagar em torno de R$17.500. Fora energia. Então, é um exemplo, né? Deve ser mais de 50 mil. Tá, agora eu vou dar um exemplo aqui de uma casa 300, o cara gasta 350, 380 reais de energia mensal. Uhum. Ele consegue contratar com vocês também? Isso, aí tem 2 coisas que a gente analisa. Você gasta R$380 ou consome 380 kWh. Teu quilowatt-hora hoje é 1,25. Quanto que dá aí? 380 vezes 1,25? 475. Então, por exemplo, quem consome 380 kWh de energia paga 475, mais iluminação pública e outras coisinhas. Vai para 500 a 600 e pouco, né? 500 e poucos reais. Aí quem paga 380 consome bem menos. O que a gente analisa? Como eu sempre te falei, vamos analisar a casa. Mas supondo que você gasta aí os seus 400 kWh. A gente vai fazer um financiamento para você, vai colocar a placa que você precisa, você ainda vai pagar talvez menos do que você está pagando, dependendo de como que está o teu score e o relacionamento com o banco. Aí ano que vem a tua fatura já vai estar mais cara do que a parcela do teu financiamento. Daqui 3 anos ela vai estar o dobro. Como que funciona o financiamento de vocês? É direto com vocês ou direto no banco? Nós somos os correspondentes bancários. Ah, você? Né? De algumas agências nós fazemos tudo. A agência, a financiadora só autoriza o contrato e faz tudo. Mas temos também os bancos físicos. Nós somos muito parceiros aqui do Sicredi, do Santander, que saiu, mas a gente tem a plataforma, do Bradesco. Então, por todos os bancos a gente faz. Principalmente também pelo Banco do Brasil. Quem é funcionário público tem um acesso mais fácil, né, a financiamento, por exemplo. Ele consegue contratar muito mais fácil. Então, a gente tem situações
a gente tem soluções para todo o perfil de cliente. Cada perfil de cliente a gente sempre busca também, não é só a aprovação e não é só o projeto mais em conta, a menor taxa. Porque você sabe que taxa de juros é que faz elevar o valor do projeto. Então, quando a gente entende como é o perfil da pessoa, a gente busca o melhor financiamento, ela tem o melhor retorno sobre o investimento. Legal. A zona rural, para vocês atender da mesma forma? Da mesma forma. A gente pega a caminhonete, liga a Starlink e vai lá trabalhar. Você falou para mim de um projeto que vocês têm, que é esse o cara vai pescar, por exemplo. Aqui tem muita gente que gosta de pescar, no estado, tá nos ouvindo agora aí. O cara vai fazer a pescaria para levar. Vocês vão fazer o projeto já para que a pessoa leve. É porque nós somos representantes da EcoFlow e de outros modelos. Que você tem uma estação de carregamento. Ela tem a bateria dentro. Aí vem as plaquinhas que você abre, elas lá e coloca no sol. Não é a mesma placa, aquela mesma placa que coloca no telhado. Elas são menores, porque você vai ligando em módulos. Isso aí, então, porque, por exemplo, aí que eu tava querendo imagina entender. Você carregar uma placa aí de 2,20 metros por 1,20, pesando quase 40 quilos. Então você leva os conjuntos pequenos e vai montando os blocos, da forma que você precisa. Aí coloca no sol, você tem energia ali o tempo que for. Aí você tem lá 200 watts, 400 watts, 600, 1.200, até 3.000 watts, se eu não me engano. Agora então, que eu tô entendendo, porque no meu pensamento era a placa convencional. Aí você imagina, o cara que tá lá com uma EcoFlow de 3.000 watts, é a mesma coisa praticamente quem tem um sistema com inversor de 3. Para essa pessoa que tem uma terrinha, funciona demais, porque quando ele vai para a terra, ele coloca lá a EcoFlow lá ligando tudo, e quando ele vai para casa ele leva ela. Fica simples, fácil dele. Pronto. Bom, então assim, situações e situações existem, para cada situação existe uma solução, e a gente sempre está buscando a que traz a melhor eficiência e o melhor retorno sobre o investimento. Então tem pessoas que vão querer investir num sistema pequeno porque é mais em conta, e tem pessoas que vão investir na praticidade. Aí você pode levar para onde você quiser, leva para um rancho, leva para o motorhome, leva para viagens, para onde você quiser, você pode estar levando a sua EcoFlow. Eu tô vendo aqui as caixinhas que ele tá, o seu cinegrafo, o seu o Videomaker, que é o nosso marketing. Emerson Azevedo, para quem conhece as caixinhas aqui, legal. Tá aqui com a gente. O homem é diferenciado, muito bom, show de bola. Isso aí, a gente fala pescaria porque, né, a gente que gosta de pescar, vai lá pescar, faz. Tem uma galera aí que tá nos ouvindo que eu sei que gosta disso aí, é só um exemplo. Mas pro homem do campo, aquele que tá lá, que vai trabalhar, precisa de uma energia solar, é ideal. Tem pessoas que já utilizam, por exemplo, tem época, de vez em quando, quem tem uma terra, leva lá o gado no curral, no brete, e vai vacinar e vai marcar. Aí você precisa de ter o computador, que vai pesar e tudo, né? Aí para você não ter que ter uma rede lá, você leva a sua EcoFlow. Olha o tanto que é prático. E resolve a vida de todo mundo. Legal. E não tem o barulho do gerador, não tem que ficar se preocupando com combustível. Muito bom, parabéns. Tá, a ideia de vocês, voltando aqui um pouco aqui, a sua ideia de trabalhar com energia solar surgiu quando você foi para Goiânia. Hoje é uma grande realidade. Nesse tempo para cá, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Não teve aquela dificuldade assim? Tem a maior dificuldade do ano, né? Também. E é engraçado que quanto mais a gente apanha, mais o couro engrossa. Então, quanto mais dificuldades a gente passa, a próxima dificuldade ela vai ser maior, mas você não vai sentir o mesmo impacto. Então a gente já teve muito impacto, já tomamos golpe. Rapaz, eu prefiro nem comentar a parte ruim, vamos comentar só a parte boa, porque todo mundo. Eu pensei todo mundo tem as suas. Não tinha jeito de dar golpe, não. Todo mundo tem as suas lutas e as suas vitórias. Mas a gente já passou por momentos difíceis, demais. Teve um momento que a gente ficava assim, nossa, e agora? Mas eu tenho que honrar o que eu prometi. Então, isso aí é para que as pessoas que estão ouvindo vejam que 5 anos de empresa está muito bem estruturado. A gente sabe, eu conversava com algumas pessoas que trabalham com vocês, o pós-venda de vocês é muito elogiado, a facilidade de poder falar com vocês também é muito bom. Eu vejo a equipe de vocês, eu fui lá umas 3, 4 vezes, a equipe de vocês lá atende muito bem. O diferencial é o atendimento de vocês, é o que fala. Você passa isso aí para a sua equipe? Sempre. Eu seleciono cada pessoa que trabalha com a gente, dou os treinamentos, né? Todo o treinamento é comigo. Então você tem um treinamento de marketing pessoal,
treinamento de vendas e o treinamento técnico. Então, por exemplo, hoje você pode conversar com qualquer um dos vendedores que ele sabe te explicar tudo sobre energia solar. Sabe trocar disjuntor, DPS. Não é só vender a placa, não, né? porque, igual eu falei, quando você sabe o que você está vendendo, você torna mais fácil. Então, por aí eu sempre falo, gente, vocês já sabem o que vocês estão vendendo? Sei. Você comprar energia solar? Sim. E por que é difícil de vender? Porque quantas pessoas aí já caíram em golpe comprando coisas que elas não precisam e coisas que não têm valor, mas porque elas acharam interessante. Então, quando você sabe o que você está vendendo e você sabe que aquilo é de extrema qualidade, que tem um alto retorno sobre o investimento, se torna fácil. E principalmente o que? É o carisma, é a forma de atender as pessoas. Às vezes a pessoa não está no momento bom, ao invés de você insistir na venda, você pede para voltar um outro horário. Então tem várias técnicas de venda e eu sempre ensino as técnicas que são menos agressivas, que são as mais... que é de criar relacionamento. Agora, tem aquelas técnicas de indução e pressão que o cliente compra, que chega a dar como eu vou dizer, dar um revestrez na barriga e você percebe que você não está fazendo algo que você queria. Então, eu não ensino esse tipo de venda. Jamais. Mas tu falou de momento difícil, aconteceu... Acho que foi... Eu nem sei porque esse negócio mexe com a mente da gente, né? Mas no mesmo ano, a minha ex-esposa, né, que nós iríamos casar, mas não deu certo. Ela perdeu o bebê. Depois ela ficou doente, quase morreu. Nossa. Depois descobrimos um problema no coração da minha mãe, que ela tem um aneurisma com dissecção da aorta, que vai do coração até o fêmur. Caramba. E aí o médico, sua mãe não tem 2 meses de vida e não sei o que, e tudo aquilo. E nesse ano também eu desfiz 2 sociedades com outras lojas que a gente tinha... uma no Beco do Papagaio e a outra no Goiás. Aí eu foquei tudo só em Colinas. Mas esse ano foi um ano difícil demais. Chega, minha cara estourou 2 espinhas de estresse, um monte de coisa. Mas a gente sobreviveu. Um ano de aprendizado. De aprendizado. Aí é onde você olha para tudo que você tem e agradece a Deus. Porque a gente só olha para frente e quer crescer. Mas você não enxerga de onde você veio. Então hoje eu agradeço muito por tudo que eu tenho, porque quando eu olho para trás eu só lembro do meninozinho que vinha de bicicleta lá da 15 de novembro até a minha casa ali perto da Power Fitness. Então eu ia daqui até a 15 de novembro de bicicleta. Então, daí você vai tirando, sujinho de graxa, sim. Não conseguia comprar umas roupas muito boas. Então, assim, hoje eu consigo comprar tudo o que eu quero. Já dá pra tirar um tempo pra pescar, clarear. Isso, aí você percebe que acho que quando você passa dos 30, aí você começa a perceber que tem coisas que tem mais valor do que o dinheiro. E eu aprendi que as coisas mais baratas você compra com dinheiro. Então, por exemplo, você ter o amor da sua família, você ter pessoas especiais do seu lado, vale muito mais. Legal. Vocês são quantos hoje na eu não consigo te mensurar, que foi o que eu falei na nossa confraternização. O que eu sei é que de vendedores são 12. Aí tem as pessoas assim, parte técnica ali que tá 24 horas. Eu não pude ir na são confraternização, 18. Eu ia, não pude. São 18. Aí desses 18 tem as equipes de instalação, engenharia. Então assim, quando tu expande, chega mais de 30 pessoas. Aí lá na confraternização até me emocionei e falei para todos os convidados que cada um daqueles ali que estão presentes colaboraram de alguma forma. Então eu considero a família Nexa, porque tem cliente que vende mais do que vendedor. Sim. Tem cliente nosso que ele fecha um contrato e traz 3, 4. Inclusive vou levar um amigo meu pra pescar, que ele arrumou 4 clientes pro Antônio. Aí eu falei, não, tu vai pescar comigo então. Merece, né? Merece. A comissão dele, aqui, ó, vai ganhar essa comissão aqui, vai boa. pescar. 3 dias de pescaria aí, Bom demais. Bom demais. Leva uns uísque pra ele também. Né? Oxi, rapaz, não pode faltar não. Aí, Antônio, você tá ouvindo aí, estamos fazendo a sua média aqui, viu? O Antônio, pessoal, acho que muita gente já conhece, é o garoto propaganda nosso. Ele se pintou de Fred Mercury prateado, fez a dancinha lá que a gente botou o vídeo da Virgínia, ele tá... Não, ele merece. Inclusive, o Antônio é um cara bom que talvez nas próximas vezes eu possa trazer ele. Lá em Anápolis, eu dormia na gaveta da cama dele. Nossa. Eu morava na casa da minha tia lá. Legal, cara. Aí que todo mundo fala, não, tu sempre teve uma vida boa. Rapaz, como que tu tira isso? Não, julgar a vida ali. Aí quando a gente demais, fala, ninguém acredita. Mas quando ele fala, não, moço, ele dormia na gaveta da minha cama. Vocês lembram aquelas camas que você puxa a gaveta e tem um colchão, né? Lembro dela. O vô do rodeio tem ele fala uma coisa que é interessante. Administrar a vida dos outros Rapaz, bom demais, um negócio que depois que eu li alguns livros eu passei a entender que muitas pessoas não gostam de você por algo que elas criam. E aí você acaba tendo antipatia por aquela pessoa sem nem conhecer. Verdade.
Porque o ser humano, ele sente muito, assim, o desejo de ter e o tédio de quando possui. Mas quando ele quer ter algo, ele vê outras pessoas que têm, ele começa a criar inimizade. Aí eu aprendi que antigamente eu tinha isso com as pessoas. Aí eu parei, mas por que isso? Aí você tenta entender a história. Quando você descobre a história das pessoas, você passa a admirar elas. Não tem nenhuma pessoa que você passar 1 ou 2 dias com ela que você não encontra uma qualidade. Aí eu tive que aprender isso também como gestor, porque às vezes um funcionário te passa uma raiva, alguma coisa, aí você fica, nossa, não tem como mais ficar na empresa. Mas quando você vai ver tudo que ele tem de bom, opa, então não é assim. Não existe ninguém perfeito. Todo mundo vai ter um defeito aqui, mas você tem que observar mais as qualidades e extrair o melhor das pessoas. Legal. Parabéns. Bom, isso é entendimento de líder, isso aí. Vocês atendendo o estado do Tocantins com sua equipe, que eu vejo... o Lúcio não foi lá ainda não, né, Lúcio? Chegou aí. Foi lá, já? Já, moço. Já, né? O Lúcio já até me entrevistou aqui também, moço. Ah, sim, já. Tô louco. A equipe dele, você vê que é empenhada. Tinha um caboclo lá que fazia até umas imitações, não sei não. Era um que fazia umas imitações, até um assim meio Edson Figueiredo. Não é o Antônio, não? Um compridão? Acho que ele era até do bico, não sei. Ah, não, moço. Aquele era uma figura, moço. Aparece direto. Onde chegava, ele também faz locução, mas não em rádio, né? Ah, sim. Aí onde ele tava, ele queria falar um verso, alguma coisa. É o cueca da vida, é um cueca da vida. Cueca ajeitada. Não, mas aí ele não tá mais com a gente porque a gente fechou lá a unidade de Araguatins. Ah, então sim. o nosso foco hoje é só Colinas. Engraçado que Colinas foi a última loja que eu abri. Eu abri primeiro em outros locais. E hoje tá focando aqui. Sim. Não, é porque Deus mandou vir pra cá, então... Eu vou até falar aqui, entrando aqui, bom dia, né? Não é o foco, né, da gente que tá aqui na mesa fazer. Mas, assim, o que eu vejo é porque, assim, o ser humano, ele sai daqui com um sonho e vai buscar algo lá fora, né? Mas aí ele percebe que é em casa que ele tem a felicidade, né? E você é um dos únicos, ou dos poucos, que a gente vê que tem o prazer de construir a sua história aonde você começou. Né? Rapaz, tem até uma frase que diz que o melhor rio do mundo é o córrego que passa na frente da minha casa, né? Então a gente começa, realmente, como eu falei, depois dos 30 meses é que eu passei, a gente tem a crise dos 30, não sei se você tiver, a minha foi forte, que eu tive uma crise existencial, tentar entender, tô chegando nela ainda. Entender quem que eu sou, onde que eu moro, porque é sempre na estrada, eu sempre vivia na estrada. Pra você ter noção, eu comprei um carro em 2022, com 1 ano e meio eu rodei 130 mil quilômetros, só nele, fora nos outros e fora os aviões. Muita coisa. Aí começou a dar problema na coluna. É o estresse, né? Que aí já chega a ser estresse. Mas esses 2 dias vocês entrevistaram um dos meus maiores tutores. Foi meu professor há muito tempo, o professor Júnior. Ah, o professor Júnior. Foi ali que eu aprendi política, conversar e física, né? Ele foi meu professor de física. Bom. Professor Júnior. Eu vou fazer outra pergunta. Na época de campanha, eu trabalhei até em campanha pra ele. Ah, legal. Fiz projeto de lei. Moço, era atentado quando era mais novo. Presidente de Grêmio. Mas a gente só cresce fazendo um pouco de tudo. Depois você se especializa em alguma coisa. Foca em alguma coisa, né? Tem que ter um foco. Só uma pergunta aqui para você, assim, eu te acompanho muito nas redes sociais, né? Desde daquela época, e vejo assim, do que você cuida, né? Da sua imagem, né? Do tal do empreendedorismo, né? De treinar a sua equipe, que eu acho que muitos empresários erram, contrata o profissional e não treina ele. Só pega ele aqui, faz o contrato e joga no mercado. E ele acaba que a cara da tua empresa são seus funcionários. Sim. Você não consegue estar em todos os lugares, né? Então você já foi por um caminho diferente dos demais, que é de treinar, de trazer um conhecimento àqueles, porque é eles que vão levar a imagem da tua empresa. Para esses jovens de hoje, Joaquim, assim, eu vi você falando muito de livros, eu, graças a Deus, aprendi a gostar da leitura. Quais são os livros que você indicaria para esses jovens? Não, esse livro aqui tem que ser um livro de cabeceira para quem quer ser um empresário, cuidar da sua imagem. Para quem quer empreender. Quais são os livros que você indica? Rapaz, o primeiro livro é a Bíblia. Começou até para bem. você que é ateu, eu me arrepio todinho. Começou bem. Grande parte do que está escrito em vários livros que eu já li, não tenho nem noção. O Emerson, que me acompanha, sabe o tanto que eu gosto de ler. Às vezes eu compro um livro, 3 dias ele está lido e feito o resumo. A Bíblia tem um conhecimento ali que é base para vários livros. Inclusive a Bíblia tem vários dos conhecimentos que foram tirados de outras sabedorias de outros povos.
né? Da Grécia, de Roma, do Egito. Então ali você tem o código da riqueza e da sabedoria. Aí você tem outro que é muito importante, como fazer amigos e influenciar pessoas. Você tem As Armas da Persuasão, 48 Leis do Poder. São livros que todo coach fala na rua aí, só que eles nem leram. Eles só veem ali os pontos principais. Mas se você ler certas coisas, você começa a aprender. Por exemplo, todo mundo quer ser ouvido. Então, o melhor assunto para qualquer pessoa é aquele que ela quer falar. Não adianta você chegar no meio das pessoas e querer falar de algo que você quer falar. Começa a escutar o que a outra pessoa quer escutar. Mostra que você está interessado para que ela se interesse pelo que você tem a falar. Isso é um ponto. A juventude de hoje, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho agora, elas não gostam de seguir regras, horários e não aceitam levar bronca. Nossa, quantas chamadas de atenção eu já levei, de briga, e só ouvia calado, sim senhor, e hoje a gente está aqui. Aí hoje você pega uma pessoa que é muito bacana, que você vê que ela tem um futuro, ela é inteligente, mas ela parece que não se importa em ter um patrimônio, ou na primeira coisa que você fala para ela já fica estressada, como se você estivesse humilhando ela ou falando algo do íntimo dela, sendo que foi só de uma ação profissional que ela pode mudar para que ela possa chegar mais longe. Mas o que você acha? O que acha que está acontecendo com os jovens hoje? Porque o pessoal hoje tem um negócio de chamar a gente de negão. Não. Bom, eu fui chamar, negão, sim, pois não, neguinho, sim, pois não. Tem tanta coisa, né? São os ciclos intergeracionais, né? Cada geração ela vai passando. Por exemplo, agora, né? Tu começa pelo desenho. Quais são os desenhos de hoje? Moço, meu desenho era Dragon Ball, Naruto. O personagem principal apanhava e tudo, era humilhado. Aí morria um obrigado. Mas ele protegia as pessoas que ele amava. Mostrava e apanhava da mulher ainda, tinha medo da mulher, né? De não roubar, né? De proteger as pessoas. Então, assim, quais são os desenhos de hoje? O que os desenhos de hoje falam? É complicado. Eu sei que ensinaram muito palavrão, alguns desenhos, né? Mas isso formou as nossas gerações para trás. Então, de agora para frente, é tudo cultura. Antigamente, o pai sentava para almoçar com o filho. Hoje em dia, não senta. Hoje em dia, cada um almoça no horário. Cada um com o celular na mão. E o celular está atrapalhando essa convivência das pessoas. Hoje, eu acredito que no ano que vem, vocês vão perceber que o Instagram, as redes sociais vão parar de ter muita curtida, muita visualização, porque as pessoas vão preferir passar o tempo delas curtindo as pessoas e os locais. Porque houve um tempo depois da pandemia que tudo era internet, tudo era online, tudo era compra online. Aí acabou com a experiência das pessoas. Hoje em dia todo mundo vai para um lugar, só quer tirar uma foto bonita e acabou. Cadê aquela conversa bacana, aquela conversa profunda? Eu sou do tempo que pegava minha bicicletinha ali, baixava uns arquivos lá no computador, gravava no DVD, juntava todo mundo e ia para casa de um amigo assistir. Verdade, antigamente era mais simples, né? Aí hoje em dia as pessoas estão buscando isso. A pescaria é um refúgio. Aí você pega lá, você vai na pescaria com 5, 6 amigos, passa 3 dias pescando no meio do mato. Tô ensinando a minha mulher a pescar. Aquilo ali é bom demais. Tá aprendendo, tá, né? Doido. Melhor do que ficar. Não tem internet no mundo que é melhor que aquilo, não. Aí hoje em dia tá todo mundo acostumado ao quê? Ficar dentro de casa, assistir filme, comer pipoca e mexer no celular. Não, e essa coisa de você levar a sua mulher é bom, porque a mulher, depois daquelas músicas lá do Bruno Marrone, os homens vão pescar, mas não acredita mais. Não, a minha é de boa, Essa pescaria é mais complicada. Mas você pode ver, hoje em dia ninguém consegue mais assistir um filme sem pegar no celular. Você não concentra no filme. Aí todo mundo fala, o filme é ruim, mas o filme é ótimo. É verdade, eu tô assistindo uma série, tô terminando de assistir ela. Hoje eu não dei conta de assistir. Acordei 5 horas, 5 minutos, tava com o celular na mão. Falei, vou tirar. Tirei. Você vai dormir, tá com o celular na mão, você não consegue dormir, não consegue ter um sono reparador, tá cansado o tempo todo. É o tempo todo bombardeado de ideias. Cada vídeo ali, ó, dopamina. O mundo cobra muita gente hoje, né? Mas as nossas gerações para trás não foi muito cobrada? Foi. Demais. Esse excesso de informação prejudica? Prejudica. Porque, por exemplo, você tem que manter o seu cérebro sempre nutrido. Digamos assim, eu sempre falo que pro vendedor, o conhecimento dele é a maior ferramenta. É uma espada que ele tem que estar sempre afiando. Porque o conhecimento de hoje não é o conhecimento de amanhã. Você acha que o conhecimento que o pessoal hoje tem de programação vai ser o mesmo quando tiver o computador quântico para todo mundo? E tá bem aí, né? Tá bem aí. Bem aí. Direito, o tempo todo tá mudando a norma. Não, a lei todo dia muda, né? Administração, engenharia também, a gente tem as normas, toda hora muda.
Então, você tem que nutrir o seu cérebro com conhecimento útil. Porque o cérebro não armazena 100% das coisas o tempo todo, ele vai apagando algumas memórias. Você quer que ele apague aquilo que você aprendeu que é útil ou apague aquilo que é inútil? Por exemplo, você vai daqui para Araguaína dirigindo o carro, você lembra de cada segundo que você passou na estrada? Não, mas se passar um bicho no meio, tu lembra que passou aquele bicho. Verdade. Primeiro Mas que o cara por liga quanto o GPS, né? Ah, vou sair daqui com o GPS ligado. Aí se você começa o tempo todo a nutrir a tua mente só com coisas supérfluas, você vai ser uma pessoa superficial. Se você assiste muita notícia, muita coisa ruim, o teu cérebro não sabe distinguir se aquilo é com você ou não. Por isso que aumenta o nível de estresse das pessoas. Tu tá aqui assistindo o tempo todo uma briga, uma coisa, e dá um trem ruim assim, você fica, nossa. Você tem aquele amigo que só fala coisa ruim, aquilo te contamina. Então, a primeiro de tudo é você também tem que mudar um pouco quem está ao seu redor para você se preparar no momento que você está crescendo. Porque é um momento difícil. Se tu tá num momento difícil, tu fica ouvindo só coisa ruim, tu vai falar o quê? Que não vai dar certo. Quando eu fui abrir a empresa, era só coisa ruim. Aí hoje você já combina, nossa, mas o trem é bacana mesmo, não, eu sabia que ia dar certo. Aquele que falou não vai dar certo foi o primeiro que falou, eu tinha certeza, parabéns, né? Sempre tem isso. E é engraçado que o empreendedor ele passa pelos ciclos. Tem o ciclo que você fica ali só postando coisa motivacional, só pra mostrar que você tá lascado. Aí você começa lá, é mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Moço, quantos clientes que eu tenho que são amigos? Depois você vai percebendo que às vezes você que estava com o ego muito alto para ter a humildade de pedir para as pessoas. E o que eu sempre faço é, moço, me ajuda, pelo amor de Deus. Faz isso aqui para mim. Você consegue me passar o contato de fulano? Então a primeira coisa é calçar a sandalinha da humildade e correr atrás de porta. Dá o seu melhor, né? Eu aprendi há muito tempo atrás que é aquele seguinte, dá o seu melhor sempre, independente do que você vai fazer. Vai lá e dá o seu melhor. Sim. E o melhor vai retornar para você. Não retornou agora, mas amanhã ou depois vai Quando vir. você de ajuda uma forma ou de outra, vai as vir. pessoas, então tem várias contribuições que eu sempre fiz. Teve tempo que eu tinha quase nada de dinheiro, moço. Aí passava uma pessoa assim, necessitando, eu pegava o dinheiro do bolso e entregava assim, porque me dava... Hoje em dia isso me fez crescer. Hoje em dia tá mais difícil, porque tem muito golpe para todo lado. Toda hora você acha um golpe na internet mesmo hoje. Mas tem muita gente que precisa. Tem muita gente que precisa. A gente consegue o evento do Rotary, a gente vê o tanto que tem pessoas sim. que não têm o que comer. E a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. Então, rapaz, é tanta coisa que tem pra falar, né? Eu tô olhando aqui, a hora tá passando e passou ligeiro hoje, viu? Quando o assunto é bom, passa ligeiro demais. Então, eu queria que você, nós temos um minuto aí pra terminar, queria te agradecer por sua vinda aqui, falar que nós estamos porta aberta, é um parceiro que você tem aqui na Rádio Líder FM, fala em nome do Lúcio, que é o nosso diretor, em nome do Luciano, que é o nosso patrão aqui, agradecer e queria que você deixasse também o seu contato, o contato da Next Energia aqui, para que as pessoas possam virar seu cliente, virar seu amigo também. Vamos lá. Primeiramente agradeço pelo convite, né? Agradeço pela amizade, a parceria, agradeço quem ficou nos ouvindo até agora. Quem quiser me seguir na rede social é Joaquim19, é fácil demais. E o meu contato é 639-8443-1076. 98443-1076. Quem quiser contato também é só bater aqui na nossa porta. Nós estamos ali ao lado do Coxinha e Cia. Estamos trocando a fachada agora também. Próximo ao Posto Rodeiro, para ficar mais fácil. De frente à Toque Moda, tia Luizinha. Isso. Do lado da, como é que é o sono bom lá, é? Sonho Bom. A loja de colchão que abriu ali, Sonho Bom. Doriel. Isso, Doriel, isso. Próximo ao Sicredi ali, isso, ali, fica pertinho ali. Tá bom então. Valeu então, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado você, obrigado o nosso cara do marketing. Cara do marketing. Emerson Azevedo. É o melhor. É melhor falar cara do marketing, né? É o cara do marketing, que ele faz tudo. Valeu então, Lúcio. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Parabéns. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu. Você ouviu aqui na Líder FM 96,1. Podcast da Líder.